Eu já começo aqui com o Dr. Gustavo Turino, que tem muita perguntinha para responder. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quer mandar sua pergunta? Manda também. É só ligar no 3315-1390, tá? Eu vou começar com a pergunta da Ana de Biporã. Aliás, um beijo para todos de Biporã, uma audiência incrível a gente lá em Biporã. A Ana tem 42 anos, doutor Gustavo, e ela toma injeção trimestral. Certo. Só que desceu para ela. Continua tomando? Tem perigo de engravidar? Não, pode acontecer, Lu. É uma coisa assim, a trimestral, uma boa parte das pessoas que tomam, usam justamente porque elas não querem menstruar. E 85% das mulheres realmente não menstruam nada. Ficam tomando, não é que vai menstruar a cada 3 meses, que a gente confunde isso, tá? Normalmente você toma a cada 3 meses, mas mantém sem menstruar. Só que, eventualmente, por uma adaptação individual, né? Pode acontecer escapes menstruais. Entendi. E tem algumas pessoas, inclusive, que não se adaptam, que ficam sangrando frequentemente. Então, esses escapes não indicam que ela não está funcionando, então ela pode ficar tranquila, que se ela tomou certinho, o efeito anticoncepcional está mantido. Mas, infelizmente, pode acontecer esses escapes de vez em quando. Se isso ficar muito frequente, a orientação é tentar corrigir isso, às vezes mudando. Dizem que, não sei se é verdade, que a injeção engorda. O anticoncepcional, né, em forma de injeção. Então, Lu, os hormônios em geral, principalmente quando foram inventados, que eram doses mais altas, os comprimidos, tudo, eles realmente tinham uma retenção hídrica grande, estavam relacionados a ganho de peso. Infelizmente, essa injeção, que é a trimestral, ela ainda tem uma dose de hormônio um pouco alta. Então, algumas pessoas podem sim realmente ganhar peso. Não é com todo mundo, tem pessoa que toma e não ganha nada de peso, mas realmente pode acontecer um ganho de peso. A Alice quer saber um negócio aqui que agora eu também quero saber, Alice. Então, é a Alice e eu queremos saber o que é prolapso de cúpula vaginal. Que é isso? Que normal, gente. Nunca ouvi falar. A cúpula vaginal, Lu, na verdade, isso vai acontecer nas pessoas que provavelmente já tiraram o útero, tá? Então, na onde ficava o colo do útero ali dentro da vagina, a gente fecha, né? São dados pontos ali, e fica como se fosse o fundo de um saco. Assim, imagina que você está pondo a mão dentro de um saco e ele fica fechadinho. Costuradinho o fundo do saco, tá? Aí, aquela região é a cúpula vaginal, é a parte mais alta da vagina. O nome correto, né, o genital externo, Lu, é vulva. Vagina, na verdade, é o canal até lá dentro. Olha só. Certo? E a cúpula vaginal é essa parte mais alta. E, às vezes, isso, em quem já fez a esterectomia, a retirada do útero, pode cair. E ficar aí? exteriorizado. Como a bexiga pode cair, como o intestino. Aí isso precisa ser corrigido cirurgicamente, Lu. Mas corrige que costura lá dentro? Não, então você faz a fixação da cúpula em estruturas lá dentro para manter ela lá para cima. E fixa como? Com pontos. É feita uma cirurgia. Uma cirurgia tem que ser séria? Feita. Não é uma cirurgia séria, mas às vezes, dependendo do quanto caiu, é uma cirurgia que demanda mais trabalho ou menos trabalho. Aí você tem que fixar para ela não cair de novo. É como se você ancorasse, desse um ponto para segurar ela lá para cima e não deixar ela cair. Ô, gente, liga aqui. 3315-1390. Passa a perguntinha aqui para a Fefe que ela responde. Não, a Fefe não responde. Quem responde é o doutor Gustavo Turino, ginecologista. A Fefe vai só anotar e passar para mim, tá bom? A Cristina tem 37 anos e quer saber qual é o exame certo para verificar o câncer de mama. Por quê? Eu acho ótima essa pergunta dela. Tem gente que fala, ai, Lu, é mamografia. Tem gente que tem essa dúvida. E a ultrassom? Não dá para fazer uma ultrassom para ver se tem? Pois é, Lu. Na verdade, muita gente pergunta até, inclusive, qual que é o melhor exame, se é ultrassom ou mamografia. São exames diferentes, Lu. Os dois são para ver a mesma estrutura, para ver a mama. Mas são exames diferentes. Então, dependendo da fase da vida em que você está, pode ser mais conveniente fazer um ultrassom ou pode ser mais conveniente fazer mamografia. Pensando em screening, né, em investigação ou prevenção, detecção precoce do câncer de mama, se define um exame só. Quando você não vai fazer um monte de exames. Então, a Sociedade de Ginecologia, de Mastologia, definiu como o exame que traz mais informações, sendo um exame só, a mamografia a partir dos 40 anos. Tá? Antes dos 40 anos, como a mama ainda tem muitas glândulas, a mamografia às vezes pode não ficar tão boa. Então, em geral, uma pessoa jovem que tem alguma queixa da mama, que o ginecologista examina e precisa saber, ele deve pedir uma ultrassonografia da mama. Entendi. E normalmente dos 35, 40 para cima, a mamografia. Eventualmente os dois. Então, assim, na idade dela, 37 anos, ela está bem nessa fase, que pode ser que a mamografia consiga ver bem, pode ser que precise de um ultrassom. Ou às vezes ela vai ter que fazer os dois. Então não tem um melhor ou pior. É definido como um exame só de escolha a mamografia depois dos 40. Entendi. E antes disso, por exemplo, chegar uma menina de 22 anos, dificilmente nós vamos pedir uma mamografia, Lu.
Vai pedir uma ultrassonografia. Vai pedir uma ultrassonografia, porque ela vai trazer isoladamente mais informações do que a mamografia. Excelente pergunta, viu, Cristina? Obrigada. A Aurora tem 48 anos e não tem sintomas de menopausa. Por quê? Mas pera... Ela tá reclamando de uma coisa boa. Aurora, eu tô entendendo, Aurora. Você tá querendo ter sintomas de menopausa? Mas por quê? Com 48 pode ser que não anos? tenha chegado a menopausa ainda. Tá? A gente fala que a idade média de menopausa é 48, 49 anos. Então pode ser que ela não esteja no climatério, né? Não tenha tido a menopausa ainda. Eventualmente, ela pode... veja bem, ela não perdeu os ovários. Os ovários começam a diminuir seu funcionamento e param de produzir os hormônios principais, estrogênio e progesterona. Mas continuam, às vezes, produzindo um outro hormônio que é um pouco mais fraco, vamos dizer assim. E que para algumas pessoas é o suficiente para manter sem sintomas. Então, pode ser qualquer uma das duas coisas. De qualquer maneira, não é um problema. Que bom para ela. Que bom. Ela vai se sentir menos mal. Porque, assim, embora a menopausa não seja uma doença, causa sintomas que às vezes são muito desagradáveis. Sintomas desagradáveis. E aí verdade. Tem que ser tratado. E ela tem essa vantagem de até agora não ter precisado disso. Deve fazer os exames de rotina, de prevenção, tudo. E no momento propício, se for o caso, avaliar se vai precisar de tratamento. Olha a Sandra de Cambé, ó. Ela tem 46 anos e estava com hemorragia e um mioma no ovário. Aí o médico dela receitou um anticoncepcional como tratamento. Depois de 5 meses tomando, parou de menstruar. É normal? Pode acontecer, Lu. Depende de que anticoncepcional que ela tomou e qual que foi a adaptação do organismo dela. Não é raro acontecer pessoas tomando anticoncepcional há mais tempo. Não vou falar os 5 meses. É mais comum, assim, depois de 1 ano, 2, 3, pessoas que começam a menstruar muito pouco. Com o anticoncepcional, o estímulo do endométrio, que é a parte interna do útero, ele fica bem discreto. Então, por isso que a maioria das pessoas que tomam anticoncepcional menstruam menos. E aí, com o passar do tempo, pode acontecer de descer bem pouquinho, às vezes quase não descer. Então, pode ser que tenha acontecido isso com ela. Nesses 5 meses, foi o suficiente para bloquear isso no organismo dela e ela não ter menstruado. Tá? Agora, tem que avaliar também se de repente não chegou a menopausa, se não teve alguma coisa. Está numa idade, 45 anos, em que poderia, inclusive, já chegar a menopausa. Mas não é um problema sério. A Sueli tem 50 anos e faz 4 meses que não desce. Se quiser engravidar, pode? Lu, A pergunta da Sueli. poder pode. Naturalmente, assim, estatisticamente é muito difícil. Tá? Porque aos 50 anos, 4 meses sem menstruar, existe uma grande probabilidade que ela já esteja em climatério e que, eventualmente, essa menstruação dela de 4 meses atrás tenha sido realmente a menopausa dela. Tá? E, às vezes, pode não estar sentindo nada ainda. Tá? Então, assim, poder engravidar hoje com tratamentos médicos, com tudo que a gente faz, tratamento de fertilidade, fertilização, tudo é possível, não naturalmente. Então, assim, nessa situação dela, olha, não tem filho, não conseguiu engravidar até hoje, ou casou muito tarde, não deu tempo de engravidar, e ela faz questão de ter um filho, ela pode ir para um tratamento de fertilização. Só que dificilmente vai conseguir um filho geneticamente dela, porque a mulher na menopausa, ou nessa idade, já não tem óvulos de boa qualidade para fertilização. Então, às vezes precisa ter a doação de óvulo de alguém, ou da irmã, ou de alguém da família, ou até óvulo doado. Entendi. E aí é possível ela fazer um tratamento e engravidar. Agora, espontaneamente, é difícil. Eu não posso dizer que é impossível, Lu, mas é uma situação mais complicada. Entendeu, Sussu? Entendeu, minha florzinha? A Márcia, ela está na 3ª cesárea. Tá. E ela pergunta se existe um limite para a mulher fazer cesárea. Eu adorei sua pergunta, Márcia. É boa mesmo. Quantas cesáreas uma mulher pode fazer? Porque abre no mesmo ponto, né? É sempre no mesmo lugar. No mesmo lugar, A cicatriz da pele é retirada e vai formar uma nova, mas lá dentro a gente vai abrindo nos mesmos lugares e isso vai cicatrizar novamente. Quantas vezes pode fazer isso? Antigamente, Lu, eu lembro assim, na época da minha mãe, eu tenho 41 anos, naquela época os médicos falavam, olha, uma vez cesárea, sempre cesárea. Então, assim, no primeiro, segundo, no filho que fosse cesárea, dali para frente, todos seriam cesárea e seriam no máximo 3 cesáreas. Tanto que a maioria das pessoas, os médicos mesmo, laqueavam, faziam a laqueadura logo na 3ª cesárea para não ter mais filho. Porque aumenta o risco de rotura do útero num eventual trabalho de parto depois disso. Não quer dizer que vai romper o útero, mas o risco é aumentado. Hoje a gente não é tão, vamos dizer assim, radical. A gente sabe que pode acontecer cesáreas na sequência. Então, não seria esse um limitador. Agora, é difícil pôr um limite. Eu já fiz uma paciente que era 6ª cesárea. Então, assim, os riscos da gravidez aumentam um pouco. O risco, principalmente, de rotura do útero naquela região
onde se repetiram as cicatrizes no útero é maior, mas a gente não pode limitar um desejo dela só por conta disso. Você tem que acompanhar da melhor maneira possível, avisá-la antes de engravidar dos possíveis riscos que acontecerão, e se ela decidir se submeter a esse risco, que é um risco que não necessariamente vai acontecer, ela pode ter outras cesáreas. Então, é difícil você pôr um limite. Tá? Mas, assim, como eu te falei, já ouvi de pacientes que tinham 8 cesáreas. Então, tem que tomar esse cuidado de se pensar bem com relação ao risco. Entendeu, Marcinha? Tá na terceira, né? Já fez 3. E hoje a maioria das pessoas querem 2, 3 filhos no máximo, né, Lu? Então, já não é comum a gente ver mulheres que tenham 7, 8, 9 filhos. Mais 3, Marcinha. E ela já tem 3, já né? tem 3, mulher, calma. Né? Olha, Antônia, Juliana, Juraci, a Dona Guza, é assim que fala, não sei se é assim que fala. E tem um monte de gente aqui. Semana que vem, doutor volta. Próxima quinta, doutor. Sabia que eu já fiz um parto? Ah, é? Como assim? Eu fiz um parto de 6 nenês. Ai, tô entendendo. Eu também já fiz esse tipo de parto. Já? Eu tinha uma gatinha chamada Tatu, ela já é falecida, é uma das gatinhas que eu mais amei na vida, né? Eu amo todos os meus bichos, mas essa eu amei tanto, porque ela era tão... Ela precisava de muito mais cuidado que os demais, a gente pega muito carinho, né? E um dia ela engravidou, e aí ela deu uma saidinha à noite, sabe? Voltou grávida, sabe, gente? Aí quem que fez o parto? Joe, eu que fiz, doutor. Olha só. Eu fiz com os cachorrinhos. Já fez com os cachorrinhos? Já fiz de cachorro, gato é eu não tenho igualzinho? em casa. É muito, olha, é parecido com de gato, mas é diferente de nós porque vem muito, né? Vem muito, vem uma tinha uma cadela que gostava de cachorro grande, era um boxer, teve 12 filhotes. 12? 12. Então você imagina os 12. Não, é que a gente viu do 7º pra frente. Porque foi de noite e tal, a gente não tinha visto. Aí dali pra frente a gente ficou dando assistência que dava. Né? Olha só, médico até nessas horas, não? Fazer o quê, né? Doutor, obrigada. Imagina. Tá?